Obrigada a todos por tirarem esse tempinho e estarem aqui conosco no nosso webinar. Como vocês veem aí no nosso título, hoje a gente vai falar sobre uma oportunidade incrível sobre estudar, fazer mestrado na China com tudo pago no programa de Schwarzman Scholars. Hoje a gente tem aqui conosco Frederico, que é o oficial de recrutamento do Schwarzman Scholars, então aproveitem aí para fazer a primeira belíssima impressão com ele. E a gente tem dois convidados muito especiais, o Gessé e a Suzana. A Suzana, ela é incoming student aí do Schwarzman Scholars, começa nessa turma de 2021-2022, e o Gessé, ele é aluno da Universidade de Tsinghua, provavelmente eu não falei o nome corretamente, mas aí depois vocês me corrigam se eu estiver errada mesmo. E, basicamente, a estrutura do webinar vai ser a seguinte: a gente vai falar um pouco sobre o que é a Brasa, muito rápido, só para que vocês fiquem por dentro das nossas iniciativas e fiquem até por dentro dos próximos webinars. Depois, Frederico fala sobre o Schwarzman Scholars e depois a gente vai ter essa coluna que é inspiracional, onde Suzana e Gessé vão falar um pouco da trajetória deles e passar um pouco, né, dessa ideia de que sim, é a melhor universidade da China, sim, o processo é competitivo, mas sim, é possível e eles estão lá. E passar algumas dicas para vocês. Como a gente falou, o objetivo não é ser expositivo, apenas expositivo, né? Então, fiquem muito à vontade para fazer perguntas, levantar a mão, botar perguntas no chat. Aqui comigo hoje também, além de Frederico e dos dois convidados especiais demais, a gente tem um pedaço do nosso time de grad da Brasa. Então, a gente tem o Rafael Daiprá, dá um tchauzinho aí, Rafa. Tiago também. A gente tem Lucas. E eu acho que é isso aqui presente hoje. Mas, então, é isso, pessoal. Vamos começar. E qualquer pergunta, como eu falei, fiquem à vontade para perguntar. Então, quem somos nós, né? Está aqui a Brasa convidando os Schwarzman Scholars hoje, mas muita gente não ouviu nem falar da Brasa, nem ouviu falar, está ouvindo agora pela primeira vez falar dos Schwarzman Scholars. Quem somos nós? A gente vai apresentar uma parte de cada vez. Então, a Brasa é a Brazilian Student Association. A gente é uma associação sem fins lucrativos, formada por estudantes brasileiros, tanto de graduação quanto de pós-graduação, no exterior. Nossa grande missão é empoderar a próxima geração de líderes brasileiros por um Brasil melhor, e todo mundo que trabalha para a Brasa trabalha de forma voluntária. A gente, de fato, faz por amor. E esse amor nos levou hoje a ser a maior associação de estudantes brasileiros no exterior. A gente já está presente em mais de 90 universidades pelo mundo. Aí vocês veem que a gente está distribuído desde a América do Norte até a Ásia. E a nossa rede hoje conta com mais de 9.000 estudantes. O grande objetivo da Brasa é ser referência para todo brasileiro que quer estudar fora, que já estuda fora ou que estudou fora, e a gente cada vez mais quer se consolidar como organização formadora de líderes, tanto no setor público, privado e social. A Brasa hoje é dividida em 3 grandes pilares: o pilar pré-universitário, que está dentro do que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente busca inspirar e capacitar alunos brasileiros que querem estudar fora, e a gente faz isso através de webinars e palestras, como a gente está fazendo hoje, como programas de mentoria, tanto a mentoria one-on-one, em que cada mentee tem um mentor, e esse mentor é uma pessoa que já está fazendo, já está estudando fora, ou uma mentoria que não é tão personalizada, mas também ajuda muito, que é a mentoria chamada de Fundamentos Pós-Graduação, para basicamente polir um pouquinho e ajudar na consolidação desses fundamentos que estão faltando para que alguns candidatos se tornem competitivos. E a gente posta também muito conteúdo online. Então, se você ainda não segue a Brasa nas redes sociais, a gente está presente no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Então, se você não nos segue nas redes sociais, coloca para nos seguir, porque a gente posta realmente muito conteúdo que vai ser útil no application de vocês. Além disso, a Brasa criou há uns 2 anos o próprio programa de bolsa de estudos. Hoje a gente já tem mais de 12 bolsistas
Então, se vocês também têm interesse em virar um bolsista Brasa, olha lá no site os detalhes e o que é que inclui o nosso programa de bolsas. O nosso segundo grande pilar é o pilar universitário, que busca engajar, conectar e capacitar os alunos que já estão fora. E a gente faz isso através de conferências, networking dos alunos que já estão aqui e mentorias de capacitação profissional, já pensando no próximo passo. Por último, o nosso pilar de alumni, para aqueles alunos que já se formaram. Então, falando um pouquinho em detalhe, mas de forma muito rápida, do pilar pré-universitário, como eu falei, a gente faz palestras por todo o Brasil. Hoje, apenas para inspirar jovens do ensino médio, a gente vai de escola em escola, mas o nosso plano é, ainda em 2021, começar a fazer essas palestras nas universidades também, para estimular alunos a fazerem pós-graduação fora. A gente tem a nossa mentoria gratuita e os nossos materiais online. Nosso grande objetivo como Brasa é dar oportunidade àquelas pessoas que naturalmente não teriam essa oportunidade, por isso que a gente foca em pessoas que vieram de escolas públicas ou pessoas que são bolsistas de universidades particulares. Nossos números são, eu diria, maravilhosos. A gente tem aí uma média de 85% dos nossos mentis sendo aprovados em top schools globais e, como eu falei, a gente já teve mais de 12 bolsistas. Para os alunos que já estão estudando fora, a gente tem uma série de eventos, um deles chamado o Brasa Summit, ou Brasa em Casa, ou Eurolits, que é uma conferência. São 3 conferências que acontecem em diversas partes do mundo. A Brasa Summit, focada para o pessoal de América, a Brasa Eurolits, focada para o pessoal de Europa, e a Brasa em Casa, focada para todo mundo, sendo em São Paulo, quando está todo mundo de férias. E o grande objetivo aqui é que a gente traz grandes nomes, tanto do mundo da política quanto do mundo dos negócios, para que os alunos que estão estudando fora não se desconectem da realidade brasileira. Então, a gente quer formar a próxima geração de líderes brasileiros. Então, a gente não pode deixar que a gente venha para cá e a gente se desconecte dos nossos problemas do Brasil. Então, esse é um dos grandes objetivos. E uma outra grande iniciativa nossa é a mentoria Next, que agora não é uma mentoria para alunos que querem entrar em universidades estrangeiras, mas sim, uma vez que você está lá, a gente te ajuda com o próximo passo. A gente tem se desenvolvido muito nos últimos anos, a nossa rede de grad students. Começamos no ano passado, na verdade, a fazer essa prospecção de alunos que já estão aqui fazendo pós-graduação nos Estados Unidos e no Canadá. Então, hoje, a nossa rede já conta com mais de 400 alunos aqui na América. Então, se vocês também têm interesse de fazer mestrado ou doutorado nos Estados Unidos ou no Canadá, ou na Europa ou na Ásia, nos procure, porque muito provavelmente a gente consegue fazer essa ponte entre vocês e alguém que já está estudando fora. A gente tem várias iniciativas focadas para o público grad e as que são mais interessantes para vocês são o Brasa Publica. Brasa Publica é um portal em que pesquisadores brasileiros, mundo afora, vão contar da sua trajetória e um pouco do seu laboratório e projeto de pesquisa. Então, num linguajar muito simples, em vídeos de 10 minutos, vocês conseguem entender um pouco da dinâmica do que é fazer pesquisa no exterior, de como é estudar no exterior. Tá? E quem sabe vocês veem uma afinidade com essa pessoa que está falando, esse professor que está falando, esse estudante que está falando, e entre em contato com eles. O Mandando Brasa Grad também é uma coluna que a gente tem no Instagram, em que grad students vão lá no Instagram para mostrar um pouco sua rotina, e a mentoria da Brasa Pré pós-graduação e o Brasa Pré Fundamentos pós-graduação. Essas são as mais importantes para vocês, porque é onde a gente ajuda vocês no primeiro passo. Para quem não conhece, o nosso Facebook, o grupo do Facebook do Brasa Grad, é um grupo com mais de 6.000 pessoas, em que a gente posta também muito conteúdo e é quase que um fórum de dúvidas em que vocês podem mandar perguntas e não só a gente da Brasa responde, mas tem muitos ex-mentis lá que também respondem. Muita gente, é um grupo bem interativo. Então, não se sintam sozinhos. Assim, o grande objetivo da gente estar mostrando tudo isso é o processo de aplicação é difícil, ele gera ansiedade,
você pensa em desistir muitas vezes, porque ele, às vezes, é um processo caro, às vezes ele exige muito mentalmente. Então, nosso objetivo aqui é dizer, olha, você não está sozinho, conta conosco nessa jornada, e você pode contar conosco dessas diversas formas, tá? Então, só para dizer que a gente quer estar presente em todas as etapas do ciclo, tanto de aplicação de vocês e quando vocês estiverem estudando, e depois de formados também, lembrem da gente. Então, era isso, assim, de forma muito sucinta sobre a Brasa. Se vocês quiserem saber mais, fiquem à vontade para entrar em contato ou entrar no nosso site. Rafa ou Tiago, se quiserem botar o site aí da Brasa no chat, acho que é legal também para o pessoal dar uma olhada depois nas outras iniciativas que a gente tem. Agora eu passo a palavra para Frederico e ele vai falar sobre o que vocês estão aqui interessados hoje, né? Que eu estou aqui falando da Brasa e todo mundo está só pensando, acaba logo, quero ouvir falar dos Schwarzman Scholars. Então, Frederico, fique à vontade aí para compartilhar sua tela. Só então, pessoal, enquanto a gente está trocando aqui, no chat a gente vai estar registrando as perguntas de vocês, então se vocês tiverem qualquer dúvida, pode já perguntar pelo chat, ou também se você quiser levantar a mão, tem uma das reações ali do Zoom permite levantar a mão, e aí no nosso momento de perguntas e respostas ali, a gente te chama para você fazer essa pergunta. Se você, enquanto isso, quiser ir digitando, eu vou tomar conta das perguntas aqui para o final. Gente, sou eu agora? Perfeito. Legal, não, obrigado, Raíssa, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. A Tiago, todo mundo da Brasa, Suzana, o Jéssica, com quem eu estou compartilhando esse painel. É um prazer enorme estar aqui, inclusive por motivos pessoais. Eu, antes de me juntar ao programa, a equipe do programa Schwarzman Scholars, eu trabalhei por quase 6 anos no Itamaraty, na divisão de educação do Itamaraty, e acompanhei de perto a própria criação da Brasa, o primeiro summit que foi feito por aqui. Então, tem um carinho especial e sei o quanto a educação, ter estudado fora foi algo impensável para os meus pais, mas que mudou a minha vida completamente. Então, ver organizações como a Brasa crescendo, não só nascendo, mas crescendo e se ampliando, para mim é uma gratidão enorme. Então, eu preparei uma apresentação muito curta aqui e inspirado um pouco nas provocações da Raíssa. Eu vou tentar passar o mais rápido possível, porque as estrelas do show aqui são a Suzana e o Jesse e vocês que vão fazer as perguntas. Mas a principal pergunta que ela colocou para mim foi por que fazer mestrado na China, né? Então, antes de falar sobre o programa Schwarzman Scholars especificamente, eu queria falar um pouco. O programa é na China, então isso acho que não é segredo, a gente vai chegar lá. Mas eu acho que são muitos os motivos hoje, né? Fazer essa pergunta hoje é muito diferente do que fazer essa pergunta há 10 ou 20 anos. Se alguém chegasse para alguém e falasse, você quer fazer mestrado onde na China? Por quê? Mas eu acho que ainda é uma pergunta válida, né? No Brasil, sobretudo. Hoje, eu acho que se você pergunta para qualquer pessoa que está interessada em fazer mestrado, por que fazer mestrado na China, acho que seria mais fácil falar por que não estudar na China do que estudar na China. Mas, enfim, todo mundo sabe da importância do país, da dimensão da China. Hoje é uma potência em todas as áreas, inclusive na ciência. Quem acompanhou aí a missão espacial recente da China, enfim, sabe que há muitos motivos para querer estar mais conectado, né, com a China. Mas, apesar disso, acho que existe um enorme desconhecimento acerca das universidades chinesas, do universo da educação superior na China e das oportunidades que existem para estudantes, pesquisadores de todo o mundo. Eu posso estar errado, eu já estou fora do Brasil há um tempo, mas ainda me comunicando, eu acho que quando a gente conversa com pessoas que estão saindo do high school, que estão saindo da faculdade, a ideia ainda é fazer um mestrado ou nos Estados Unidos ou na Europa, né? A China ainda parece um lugar distante. Mas é importante dizer que hoje a China, por exemplo, tem a maior população acadêmica do mundo.
Então, isso ultrapassou os Estados Unidos em 2017, em termos de número de pessoas estudando em instituições de ensino pós-secundário, ensino terciário. A internacionalização é uma obsessão chinesa. Então, não é só que tem mais gente do mundo inteiro estudando na China. Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, em 2018, a China atraiu quase 500 mil pessoas estudando na China. Então, 500 mil de pessoas de fora da China estudando em universidades chinesas. E, nos últimos anos, a educação superior na China passou a ser também uma política de Estado, uma política de Estado de relações internacionais. Não é segredo para ninguém que o governo chinês, as organizações chinesas têm uma obsessão em colocar as principais universidades chinesas nos principais rankings universitários do mundo, e para isso eles têm que se internacionalizar, ou seja, atrair gente de fora e também colocar os seus principais cientistas nas principais publicações e tudo isso. Então, esse é algum dos motivos. Eu vou deixar o Gessé falar mais disso, porque ele sim é um estudante e é uma pessoa ligada a Tsinghua. Então, eu vou deixar até para as perguntas depois, mas eu acho que é surpreendente hoje que ainda no Brasil ou em muitos lugares, a China ainda parece um lugar muito distante e não haja incentivos o suficiente para querer fazer um mestrado na China. Então, acho que no fim do dia de hoje, se pelo menos as pessoas se sentirem um pouquinho mais interessadas, já vai ser um ganho dessa conversa. Eu quero falar um pouco, então, sobre o programa Schwarzman, que eu estou aqui para falar. Não sou da China, não sou de longe, não sou um expert em China, nem nem perto, né? Mas posso dizer dos motivos para qual estudar, mas eu quero falar muito rapidamente sobre o que é o programa Schwarzman Escola. Então, para quem nunca ouviu falar, ou para quem já ouviu falar, quem já visitou o nosso sítio, o que é, da onde que veio. E num resumo muito resumido, de poucas palavras, o programa Schwarzman Scholars é um mestrado em assuntos globais, é um mestrado que tem uma duração de 1 ano e que reúne estudantes de todas as áreas do conhecimento, de todas as partes do mundo, inclusive da China. Todos os estudantes selecionados para o programa recebem uma bolsa integral. Então, fazendo um pouco aí da parte de vendedor, que dá título ao programa de hoje, vem mestrado de graça na China, de fato. Então, não é mentira. Estou aqui para confirmar. Então, o programa foi criado há cerca de 7 anos, e o idealizador do programa, o principal patrono do programa, e quem dá esse nome sofisticado ao programa e difícil de falar, é o senhor Steve Schwarzman, que é o fundador e o chairman do grupo Blackstone, que é um dos principais fundos de investimento privado no mundo. E o senhor Schwarzman, Steve, como a gente o chama, juntamente com o presidente da Tsinghua na época, empresários, acadêmicos, ex-chefes de Estado e gente de uma rede muito qualificada de pessoas ao redor do Steve e do presidente da Tsinghua, resolveram criar o programa Schwarzman Scholars com a intenção de aprofundar o conhecimento não só sobre a China, mas o papel da China no mundo. Então, esse não é um programa que visa criar especialistas em China, mas sim pessoas capazes de liderar num mundo em que a China tem um papel cada vez mais preponderante. A principal visão dos criadores do programa é recrutar jovens mais promissores do mundo, de todas as áreas do conhecimento, para formar uma rede de futuros líderes para o século XXI. Então, a motivação do programa, motivação original do programa, parte do entendimento de que os líderes do século XXI, na política, nos negócios, na academia, em todas as áreas, eles devem estar minimamente qualificados para atuarem no mundo em que a China tem um papel cada vez mais central e determinante. Então, a Suzana, embora ela vai começar o programa ainda, mas eu acho que isso vale para quem já está se candidatando, começando a entender o programa. É importante saber que muito mais do que um programa de mestrado, ou que algo a mais no seu currículo, é um comprometimento de vida mesmo, é fazer parte de uma rede que vai para muito além do 1 ano do programa. Vou passar um pouco para falar sobre a Universidade de Tsinghua, que eu falo Tsinghua e o Gessé também vai me corrigir, porque eu também não sei falar. Sempre me corrigem meus colegas lá na universidade, mas que é a casa onde o programa Schwarzman Scholars ocorre, e que não é um acidente que foi escolhida a universidade para ser
a principal, a universidade hóspede do programa Schwarzman Scholars. Tem muitos motivos para isso, eu vou dar apenas 4. A primeira delas é que a Tsinghua é a principal universidade chinesa, embora hoje ainda tem muitas pessoas ainda desconheçam, mas é uma universidade que ocupa aí o topo dos rankings globais. Hoje, no principal ranking, o mais consultado, não que ranking vale qualquer coisa, mas no Times Higher Education, a Tsinghua é hoje a universidade asiática melhor colocada, né? E tem, além disso, uma longa tradição e cooperação com o Ocidente. A Universidade de Tsinghua foi fundada há mais de 100 anos para preparar a elites acadêmicas, culturais e intelectuais da China para estudar no Ocidente. Então, o DNA da universidade está embebido de um comprometimento em estabelecer pontes e laços entre a China e o mundo. Em terceiro lugar, o terceiro motivo principal aí da Tsinghua ter sido escolhida como a nossa casa é que tem uma rede de alumni muito forte. Então, a ideia de criar uma comunidade de líderes de todo o mundo parte um pouco da própria experiência de 100 anos da Tsinghua de formar os líderes da China. E aí traz para o quarto e talvez último motivo que eu queria destacar, que é justamente a Tsinghua ocupando esse espaço na história e nas instituições chinesas como uma formadora de cérebros tanto para o Estado como para as principais empresas, empreendimentos chineses, né? Não é por acaso o atual presidente Xi Jinping e o último presidente Hu Jintao são ambos egressos da Universidade de Tsinghua. Vou mostrar um pouco, muito rapidamente, algumas fotos, não tão atuais, foi o que eu consegui pegar aqui, mas não mudou tanto assim. Mas esse é o college, que é o lugar que o college foi construído especificamente para abrigar o programa, todos os bolsistas do programa Schwarzman. Parte da bolsa é que os bolsistas do mundo todo se reúnem e vivem nesse college, estudam lá, trabalham em parte da sua vida, interagem com estudantes de todas as partes do mundo, brigam, se amam, enfim, é um curso, um programa que, começando pelo próprio espaço físico, um programa que estimula e que coloca uma ênfase muito grande em estabelecer relações e fazer com que os estudantes não estejam só grudados em livro ou tendo uma experiência que eles poderiam ter em outras partes do mundo. É um programa que tem uma ênfase muito especial em formar relações. E, além disso, eu vou falar um pouco dos convidados ilustres. Não só a gente tem os estudantes, que são as estrelas do show, a gente tem professores que são metade dos professores do programa são professores da própria Tsinghua e a outra metade são professores convidados de algumas das principais universidades do mundo. E aí você tem uma agenda também complementar. Esse é o Larry Summers, que foi presidente da Harvard, foi ministro de Finanças dos Estados Unidos. Aí estão 2 outros visitantes do colégio, o Kevin Rudd, que foi primeiro-ministro australiano, Madame Liu, que é talvez uma das figuras mais importantes do Politburo chinês e que é uma patrona do programa também. Ela é quase que a nossa madrinha do programa lá na China. O Steve Schwarzman que está aí, esse vocês devem conhecer, que é o John Kerry, que foi candidato à presidência americana, e hoje é ministro de Estado também dos Estados Unidos, do governo Biden. Enfim, são visitas frequentes que a gente recebe no college, e que também nesse ano, que foi um ano tão atípico, um ano virtual, a gente vai falar mais disso mais tarde, mas que a gente também conseguiu envolver no currículo e na agenda do college um time aí de primeira linha de expositores, apresentadores. Vou falar bem rapidamente também sobre o currículo em si, afinal é um mestrado, e qual que é o programa de estudos. Tem muito para falar aqui, convido todo mundo a visitar o site do programa Schwarzman. Eu vou depois colocar minhas informações de contato, quem quiser me contatar também. Eu sou uma pessoa fácil de achar, estou sempre nessa biblioteca aqui, então não é difícil. Então, mas basicamente o mestrado do programa Schwarzman, e todos os bolsistas, essa é uma pergunta que surge muito frequentemente, todo mundo recebe uma bolsa para fazer o que quiser? Não, todo mundo recebe a bolsa para um mesmo programa, e todo mundo que consegue terminar o programa sai com um diploma de mestre em Global Affairs, ou Assuntos Globais, que é um diploma conferido pela Universidade de Tsinghua, reconhecida pelo Ministério da Educação chinês, e que o programa em si está baseado em 3 grandes pilares curriculares. O primeiro deles sendo liderança,
Então, nisso aí se incluem core curriculum, ou classes, olha aí, eu já esqueci no português, aulas que envolvem tanto workshops, que são aulas muito mão na massa, estudo de caso, com especialistas, professores, mas são muito interativas, muito mais do que teoria de liderança. O que tem muito mais são circunstâncias e situações, estudos de caso e aprender liderança na prática. China, obviamente, que é o pilar curricular, é o centro que estrutura toda a parte curricular do programa, mas quando a gente está falando em China, não é só história da China, ou economia chinesa, ou cultura chinesa. O foco do programa muito mais é a China no mundo, né? Entender a China, sobretudo a China contemporânea, das reformas do Deng Xiaoping, nos 70, 80, da abertura chinesa recente para cá, e no contexto global. E, por último, o Global Affairs, que inclui tanto matérias nas áreas de economia, negócio exterior, relações internacionais, política, e sempre, obviamente, com uma perspectiva sinocêntrica, ou seja, a história, a dinâmica das relações internacionais ou assuntos globais sob a perspectiva de um mundo em que a China ocupa um lugar mais central. E aí tem muitas outras matérias eletivas, eu disse no início, mas a gente recruta pessoas, todos os anos são mais ou menos 150 escolas que a gente seleciona, e aí tem gente de todo o mundo e literalmente em todas as áreas de concentração. Vem gente das artes, tem músicos, tem engenheiros, tem, obviamente, pessoas que fizeram, que vêm do direito, médicos, advogados. Então, o currículo ele tem que ser flexível o suficiente para agradar todo mundo, mas, ao mesmo tempo, tem também as disciplinas eletivas que acabam atraindo um interesse maior. Posso falar depois dos detalhes sobre... Não é um requisito do programa que as pessoas falem chinês. Todas as aulas do programa são ensinadas em inglês. Inclusive, obviamente, os professores chineses da Tsinghua, que são parte do programa, apresentam em inglês. Mas, obviamente, que se a pessoa fala mandarim, já sabe mandarim, também é elegível para o programa. Existem classes de mandarim que são oferecidas e que são obrigatórias para todo mundo no programa, inclusive para os chineses na primeira parte do programa. E o projeto Capstone, que eu destaquei aí, que é a tese final do programa. Posso falar mais disso se surgirem perguntas no final. Acho que, para completar, e talvez mais interessante até, e mais ilustrativo da importância do programa Schwarzman, não são só as atividades que acontecem no college, as aulas, as disciplinas, mas, sobretudo, a experiência prática e extracurricular que o programa oferece. Eu acho que aí até convido o Gessé para conversar, mas eu acho que é surpreendente o nível de exposição que o programa tem a circunstâncias que outros estudantes internacionais em outros programas de mestrado ou graduação na China dificilmente teriam esse nível de acesso, seja a companhias, a empresas, a pessoas de negócio. Então, aí coloquei só duas fotos, que são duas fotos de duas atividades que a gente chama de deep dive, que ocorrem normalmente no final do terceiro, quarto mês do programa. O programa começa em agosto e vai até julho do ano seguinte, mas esse é mais ou menos na metade do programa. A turma de 150 bolsistas são divididas em grupos temáticos que fazem viagens temáticas acompanhados por líderes das diferentes indústrias para diferentes regiões da China que não são em Pequim. Tem também oportunidades de mentoria, de estágio, que tanto em várias áreas, tanto estágios em empresas, em consultorias, como em órgãos de Estado, em embaixadas. O fato de que a Universidade de Tsinghua está localizada em Pequim facilita também a exposição e o contato a esses outros universos. Bom, reiterando para todo mundo, é uma bolsa de estudos integral. Eu risquei a matrícula, taxas, mensalidades, porque não há a opção de ter mensalidade, de pagar. Então, o programa foi desenhado de uma maneira que, de fato,
a condição socioeconômica dos candidatos não deve ser, de maneira alguma, um impedimento para que eles se candidatem a esse programa e sejam selecionados ao programa e sejam bem-sucedidos no programa. A gente está interessado em atrair as melhores mentes do mundo, então, um cuidado do programa foi fazer com que o programa fosse inteiramente coberto, os custos do programa. Vou deixar aí os requisitos para se candidatar, para aqueles que estiverem interessados. O processo de application está aberto já desde abril e vai seguir aberto para pessoas do mundo inteiro até o fim de setembro, até o dia 21 de setembro. Eu não vou dar detalhes, eu sei que essas são informações valiosas e eu me comprometo até ao pessoal da Brasa aí que estiver interessado em se candidatar, que quiser saber dicas de application. A gente tem uma série de atividades que a gente vai organizar, já está organizando, mas vai continuar a organizar ao longo do verão aqui do Norte, que é o inverno aí do Brasil. E, enfim, entre em contato, acho que com o pessoal aqui pode dizer, é fundamental para se preparar para fazer processo de application para pós-graduação no exterior, seja onde for, e não é diferente para o programa Schwarzman. É fundamental conhecer o processo e ter uma estratégia de como completar esses applications. E uma das minhas maiores satisfações do meu trabalho é poder ajudar quem estiver interessado a navegar nesse universo. Mas estão aí os componentes, a gente pode falar sobre eles depois. Para concluir aqui a minha fala, acho que eu já tomei mais tempo do que eu deveria, o que a gente está buscando, né? Então, pessoal, mas o que é liderança? O que é líder? Que tipo de sensação atrai gente do mundo todo? E basicamente, para comentar um pouco sobre o processo seletivo, sobre parte da equipe de seleção, não só de recrutamento, mas de que lê as applications, e essa não é uma parte tão legal do meu trabalho, porque toma muito tempo e é um trabalho danado. Mas, basicamente, são 3 características ou 3 aspectos que a gente está buscando nos candidatos. O primeiro deles é liderança, e aqui eu deixo a desejar, porque eu não tenho uma definição, nós não temos no programa uma definição enciclopédica, uma definição de dicionário do que seja liderança, mas a gente está buscando pessoas que, em primeiro lugar, tenham uma ambição de atuar, seja no âmbito global, em relações internacionais, ou que for, seja no âmbito local, mas pessoas que têm a curiosidade e o desejo de mudar o status quo e desafiar e ajudar na construção de soluções para os desafios não pequenos que a gente tem no mundo de hoje. Raciocínio crítico é outra coisa difícil de avaliar, né? Como é que a gente faz? Não é todo o nosso processo de application não é um processo em cima de testes ou prova, ou provar que você leu isso ou decoreba, é completamente contrário. O que a gente está interessado é em pessoas que tenham a capacidade de entender criticamente um mundo, que é o que a gente vive, que está mudando basicamente a cada dia, a cada ano. Esse programa mesmo, quando foi criado há 7 anos, o mundo era completamente diferente do que ele é hoje. Sejam as relações entre China e Estados Unidos, China-Brasil, enfim. E raciocínio crítico se apoia também na ideia de não só saber e ter curiosidade por um mundo que está em constante transformação, mas atuar nesse mundo e se ver como parte da solução, como parte do mundo. A gente não está só interessado em pessoas que são observadores à distância, mas pessoas que estão entendendo e querendo atuar no mundo. Personalidade, bom, aí mais geral, impossível, né? Eu acho que é um programa que exige muita iniciativa pessoal, as coisas não vão estar mastigadas para vocês quando vocês chegam no programa, não é um programa que você lê, ementa e fala, legal, vou botar isso no meu currículo como eu me formar. É um programa que exige uma dedicação integral, exclusiva, não só por tudo que é oferecido pelo programa, mas porque pelos desafios que os oferece, né? Inclusive para estudantes, pensando aí, o pessoal que está ouvindo a gente hoje, estudantes brasileiros que nunca foram para a China, que vão estar num ambiente muitas vezes desafiador, que são estudar numa universidade chinesa, viver na China, com estudantes do mundo todo, gente viver e conviver o dia a dia com pessoas que pensam diferente de vocês, que têm, enfim, ambições diferentes. Então, acho que isso é algo importante quando vocês estiverem fazendo a reflexão de se aplicar ou não, quando se candidatar, é pensar muito nisso.
Deixo aqui as datas importantes, como eu comentei, a data mais importante aqui é a que está sublinhada aí, que é o dia 21 de setembro. E o processo de seleção, como talvez a Suzana possa comentar, ele ocorre de maneira muito rápida. Entendeu? Então, de agora até setembro é o período para se candidatar, mas entre outubro e novembro a gente faz toda a seleção, inclusive a parte final de entrevistas, e, no fim, entre o final de novembro e início de dezembro, aqueles que forem selecionados para a próxima turma já são anunciados. Então, o pessoal que está se candidatando esse ano, 2021, é para entrar na turma que começa em agosto de 2022 e se forma em julho de 2023. É isso. Por aqui, eu vou deixar essa tela talvez mais um pouquinho e compartilhar com vocês outras informações. Mas obrigado, gente. Perfeito, muitíssimo obrigado, Frederico. Até acho que a gente que já está fazendo algum tipo de estudo fora fica assim extremamente empolgado de ouvir um programa tão focado em liderança. Eu adorei os 3 grandes pilares que vocês focam, né? Personalidade, apesar de ser muito abstrato, o que é personalidade, o que é liderança, mas são pilares importantíssimos. E aí, pessoal, nesse mesmo aspecto, eu diria o self-entrepreneurship, né? Vocês são os líderes de vocês mesmos, então corram atrás de Frederico, corram atrás de Suzana, de Gessé, para buscar informações e se tornar cada vez mais competitivos nesse processo. Então, vamos lá agora, depois dessa fala de Frederico, que foi tão assim, exaustiva, acho que tem muita pergunta específica do processo de application em si, mas antes da gente entrar nas especificidades do processo, acho que vale muito a gente ouvir Suzana e Gessé sobre a experiência deles e a trajetória deles. Então, vai lá, Suzana, começa e dá teu show, que o palco é teu. Obrigada, Raíssa. Obrigada, Frederico. Obrigada a todos que estão presentes aqui hoje. É um prazer. É até difícil, na verdade, em pouco tempo, né, reunir tantas informações. Então, eu vou tentar, primeiramente, me apresentar, falar um pouco sobre mim e depois trazer algumas dicas para vocês do application, né? Então, meu nome é Suzana Sakamoto, eu sou formada em Relações Internacionais pela Unesp Franca. E durante a minha trajetória, as bolsas de estudo sempre tiveram um papel muito importante, né? Tanto para ampliar minha visão de mundo, quanto para trazer realmente experiências educacionais. E foram nessas experiências que eu percebi o meu propósito, que era ajudar a formar mais líderes jovens, mais lideranças jovens. Porque, para mim, liderança jovem não é só você ajudar os jovens a enfrentarem os desafios do futuro, mas também darem condições para eles deixarem um legado no país. Então, quando eu tinha 17 anos, eu estava entrando na faculdade, eu comecei a perceber que existiam muitos jovens que não tinham ponto de partida, né? Não tinham ponto de partida como muitos de nós temos. E eram jovens órfãos. Então, eu decidi criar o Escreva Seu Futuro, que é um projeto para ajudar a inserir jovens órfãos no mercado de trabalho e ajudar eles a desenvolverem habilidades socioemocionais, né, para ingressarem mais preparados. Esse projeto ele foi premiado na ONU e depois convidado pelo governo de Sikkim, na Índia, para trocar melhores práticas. A Índia é o país com maior número de órfãos. E essas foram experiências assim muito positivas para mostrar a importância de experiências educacionais para jovens em extrema vulnerabilidade. E quando eu fui premiada na ONU com essa conferência, eu parei para pensar que mais brasileiros deviam participar de experiências como essa, em que você tem a oportunidade de construir uma rede de contato internacional. E isso ficou muito forte para mim. Então, eu trabalhei como embaixadora brasileira dessa conferência, chama Youth Assembly, e eu liderei 220 brasileiros, né, criando a participação do Brasil, desses 193 países, uma participação formal por meio de delegações. E eu também criei um programa de bolsas para jovens afrodescendentes e para a comunidade LGBT, porque faltava participação, faltava representatividade nas delegações. Depois disso, eu fui para o setor privado, trabalhei com a Luísa Trajano num projeto de consultoria para inserir mais jovens vulneráveis no mercado de trabalho, né, principalmente jovens órfãos, meninas que já passaram por alguma situação de abuso, refugiados, então realmente jovens que precisavam desse ponto de partida. Né, foi na reformulação do programa Jovem Aprendiz, que é o programa que mais contrata jovens atualmente no Brasil.
E aí, enfim, por meio de algumas ações, consegui contratar mais de 550 jovens em alguns meses, né? E depois eu fui para a fundação onde eu trabalho atualmente, é uma fundação que chama Ashinaga, é uma fundação japonesa, mas eu trabalho na sede aqui no Brasil. E basicamente o que eu faço como coordenadora, eu ajudo a selecionar jovens órfãos da África subsaariana para virem estudar, fazer graduação numa universidade pública aqui no Brasil. Então, por que eu decidi contar toda essa história para vocês? Eu sei que vocês estão ansiosos para saberem das dicas do application e não exatamente da minha história. Porque eu quis mostrar para vocês como é possível contar uma história em que você segue um percurso. Então, o percurso que eu queria seguir era da importância das bolsas de estudo, que eu comecei falando no início para vocês. Então, aí eu comecei falando da importância das bolsas de estudo na minha trajetória. E hoje eu trabalho com bolsas de estudo. Ou seja, nisso você já pode deduzir que tem um princípio de give back, né? De você devolver aquelas oportunidades que você teve acesso. Então, foi isso mais ou menos que eu tentei fazer na minha application. E aí, 2 dicas que eu já queria dar é a dica da autenticidade, né, que o Frederico falou sobre personalidade, que é muito importante. Então, cada um tem um jeitinho de se apresentar, de elencar suas histórias, de construir essa narrativa, de criar o link entre uma experiência e outra. Mas também tem a questão de você trabalhar muito bem agora me fugiu a palavra, mas basicamente você alternar. Então, você alternar bem o que você enfatiza em uma redação e o que você enfatiza em outra. Então, essa alternância é muito importante. Então, por exemplo, se na carta de recomendação você vai evidenciar uma conquista sua, na essay de liderança, no ensaio de liderança, você pode evidenciar, por exemplo, exemplos em que você demonstrou o que você considera liderança. Exemplos de conquistas suas, mas que não se repitam nas cartas de recomendação, né? Então, é muito importante você também conversar com as pessoas que vão escrever as suas cartas de recomendação para tentar evidenciar determinadas coisas. Assim como no ensaio de liderança, é muito importante que você seja conciso, preciso, né? E seja muito, assim, didático, digamos assim, sobre os exemplos de liderança que você quer trazer, porque a pessoa não te conhece, então talvez você parta de uma série de pressupostos quando você vai contar para um amigo, para uma amiga, para o familiar, uma conquista sua, que a pessoa não vai saber. Então você precisa dar um passo para trás e pensar, se essa pessoa não conhece nada sobre mim, o que eu preciso falar para construir toda essa trajetória? Quais são os degraus que eu preciso seguir? Então, essa é uma dica que eu dou muito importante, né? É importante você imaginar que a pessoa ela não conhece nada sobre você, mas também construir de uma forma... Eu gosto muito da metodologia STAR, né? Que é situação, tarefa, ação, resultado, da jornada do herói também. Então, é muito sobre storytelling. Se vocês não sabem muito o que é o storytelling, eu recomendo que vocês façam uma pesquisa, porque é muito importante que vocês contem a história de uma forma que engaje o seu telespectador. Então, vale muito a pena você pensar quais são os principais exemplos de liderança que você tem para trazer no seu ensaio de liderança. É muito importante que você pense, né, sobre o outro essay. Quais são exemplos importantes que você não trouxe na sua outra redação e nas cartas de recomendação? O que as pessoas que te conhecem de maneira próxima podem dizer sobre você, que ainda não foi dito? Eu acho que um grande segredo também, e aí contando um pouco sobre, né, por que eu quero estudar na China, a China é o país com o maior número de jovens, enquanto o Brasil é o 7º. Eu acho que o Brasil tem muito a aprender com a China. Por exemplo, a China tem uma iniciativa a cada 15 anos que chama Youth Development Plan, que começou em 2016, né, esse que está vigente, até 2025. Ou seja, é um plano de desenvolvimento para diversas áreas da juventude, como educação, saúde, mercado de trabalho, maternidade. Tudo isso é incluído nesse plano de desenvolvimento. Então, imagina que incrível um país gigantesco como a China, que tem o maior número de jovens, ter um planejamento para o desenvolvimento dos seus jovens, né? Então, eu acho que o Brasil tem muito a aprender. Isso a gente voltando um pouco na história, né? Em 1904, a juventude chinesa teve um papel muito importante no engajamento, né, da sociedade como um todo,
para não ceder determinadas negociações internacionais que estavam em curso. Então, foi por meio da mobilização da juventude que a gente percebe o papel que a juventude tem nessa construção política e social da China. Então, por que eu estou trazendo todos esses exemplos? É muito importante que na sua narrativa você escolha um eixo para seguir, né? O meu eixo é juventude, é formação de lideranças jovens, é bolsas de estudo, o papel dessas bolsas de estudo, o fato de como eu recebi e o como eu retribuo para a minha comunidade. Então, isso precisa estar sempre muito claro. O que você faz, né? E aí, sempre que você... Assim, eu sempre digo que a gente não faz nada sozinho, a gente sempre trabalha em equipe, a gente sempre precisa de uma boa equipe. Mas é sempre importante que você evidencie qual foi o seu papel, o que você fez. Então, como que eu tô de tempo, Raíza? Já passei? É com o Frederico esse aí. Eu diria que, assim, pode ir mais uns 2 minutinhos, e aí depois a gente abre para a Gessé. Tá certo. Então, gente, eu queria, na verdade, encerrar falando mais ou menos isso. Não tenham medo de arriscarem, porque até hoje eu brinco que eu não acredito que eu passei. Porque, assim, eu estava muito nervosa na minha entrevista, errei, falei diversas coisas erradas, engasguei, porque eu queria muito passar. E isso é completamente normal. Ó, tô até um pouco nervosa aqui falando com vocês, e nem tô sendo avaliada. Mas eu acho que quando a gente quer muito algo, é normal que a gente fique assim. E assim, vocês podem ter certeza que eles querem brasileiros no programa cada vez mais. Então já tem um ponto positivo, né? Por que não aplicar? Eu escuto de muitos amigos, e aí eu juro que é a última coisa que eu vou falar, porque se deixar eu fico aqui falando o dia inteiro. Eu escuto de muitos amigos assim: ah, Suzana, isso não é para mim. Ah, Suzana, que oportunidade legal, mas quem sabe na próxima? E eu sempre digo que a próxima não chega. Se você não tenta nessa, a próxima não chega. Então, vale a pena arriscar. E tudo bem a gente receber um não, a gente recebe um feedback, a gente entende que a gente precisa melhorar em algum aspecto, mas e se for a hora do sim e você não tentou, né? Então, essa foi a hora do meu sim. Foi de primeira, mas poderia não ter sido. E você nunca sabe. Eu acho que o que eles estão procurando muito é a autenticidade. Então, não importa qual seja a sua trajetória. Eu sou formada em relações internacionais, mas na minha turma tem pessoas que são formadas em música, em artes, como o Frederico falou, em psicologia, em jornalismo, são de exatas. Então, tem backgrounds totalmente diferentes. Então, assim, essa é a sua chance. Não perca, aproveite ao máximo. E eu fico disponível por LinkedIn ou pelo Instagram para tirar mais dúvidas. Obrigada, pessoal. Nossa, incrível! E eu acho que você arrumou para você um problema, viu, Suzana? Que o Frederico vai querer levar para todos os webinars dele. Conta comigo. E é com essa brilhante exposição que a gente passa para a Gessé. Gessé não é aluno do Schwarzman Scholars, mas ele é, sim, brasileiro e aluno da mesma universidade, da Universidade de Tsinghua, e ele pode contar também um pouco da trajetória dele para vocês, o porquê ele escolheu China, porque ele já mora na China há tantos anos, enfim. Vai lá, Gessé, contigo. Bom, pessoal, obrigado por vocês todos estarem aqui. Eu queria falar um pouco mais do aspecto China, né? Como é que é viver na China e viver na universidade, especificamente na Tsinghua, né? Para poder passar para vocês o amor que eu sinto, né, em fazer parte dessa família tão grande, explicar que na época que eu vim para a China, na hora em que eu escolhi estudar e depois desenvolver a minha profissão aqui, eu cheguei a ser criticado na época. Eu falei para os meus amigos, na época eu fazia engenharia de automação, e quando eu contei para eles que eu vou estudar na China, eles falaram: o quê? Isso foi há 10 anos atrás, né? O quê? Você está maluco? Não sei o que. Aquelas coisas todas que as pessoas falavam há 10 anos atrás. E já não era. E eu lembro que quando eu cheguei na China, eu cheguei com um certo medo, um receio, né? Eu não conseguia me expressar. Claro, eu não sabia falar nada de mandarim. O meu inglês também não era bom, tá? Vou deixar claro isso. Mas é tudo a experiência, você vai aprendendo com o tempo. Então, o pessoal falava muito da comida, da cultura, que ia gerar um impacto. Gente, é tudo maravilhoso. É tudo extremamente maravilhoso, né? Você tem que abrir a mente para
para a culinária, você tem que abrir a mente para as pessoas, você tem que... É isso, já foi falado bastante da liderança, porque isso eu realmente reconheço que é um dos pontos principais, mas a universidade está procurando jovens brasileiros que realmente estejam querendo participar do mundo, né? Participar e mudar esse mundo para melhor de alguma forma. Tá? É isso que se precisa. Falando da Tsinghua, é importante deixar claro aqui o que é a Tsinghua, né? É só complementar, porque isso já foi explicado aí pela Suzana e pelo Frederico. A Tsinghua ela foi criada, justamente, ela foi remodelada há cerca de 40 anos atrás para ser a universidade que ia receber aqueles chineses para estudar fora. Então, assim, uma leva muito grande de estudantes para mestrado, para doutorado, eles foram enviados para as melhores universidades do mundo, né? A maioria indo para os Estados Unidos. Então, o governo pagava todas as despesas, absolutamente tudo. Então, muitos estudantes na década de 80, 90, e isso até hoje, tá, vão para os Estados Unidos coberto pelo governo, e aí eles voltam. E quando esses estudantes voltam, pelo menos na década de 80 era muito assim, o governo chinês ele vinha e entregava para aquele estudante que fez mestrado, doutorado em Harvard, MIT, Oxford, entregava um outro tipo de bolsa. Na verdade, era as fábricas, eles construíam as fábricas e davam uma fábrica para aquela pessoa. Então, para aquela pessoa gerenciar. E aí houve esse boom, né? Esse boom industrial que a gente tem tido em outras áreas também, não é só industrial, tá na área política, na área de relações internacionais, na área de artes, caligrafia, em tudo que você possa imaginar. Tá? Então, sobre viver numa universidade chinesa, especificamente na Tsinghua, o mais relevante para mim são as conexões. Porque, como o Frederico comentou, te abre um leque de conexões inimaginável, né? Então, você consegue estar próximo dos presidentes das empresas, assim, com muita facilidade, você consegue conversar com eles, trocar ideias, colocar sugestões sobre governos. Com muita facilidade, você está muito próximo, né, de ministro de Estado, de presidentes. Eu mesmo eu tenho a minha vida, desde quando eu cheguei na China, é uma vida de constante relacionamento com presidentes de países, com ministros de estados. Eu tenho uma proximidade muito grande com ministros de estados brasileiros nesses anos todos. Foi mudando presidência, né, mas você mantém o relacionamento. Eu mantenho um relacionamento próximo com ministros de outros países. Então, assim, são os relacionamentos, são as conexões. Da mesma forma com o presidente de indústrias, né? Eu falo com muita frequência direto com presidentes de empresas multinacionais que são gigantescas no Brasil. Falo direto com eles, só mando uma mensagem, responde. Então, esse acesso fácil a esse nível de pessoas, eu acredito que isso é um dos benefícios de você estar numa universidade top, porque se você é uma pessoa que realmente tem o desejo de mudar o mundo para melhor, as relações, as ferramentas, o ambiente, isso tudo, gente, favorece para que o teu objetivo seja cumprido. Tá? Então, e para fechar, é uma universidade extremamente concorrida. Né? Eu gosto de colocar números aqui. Para você ter ideia, para entrar na Tsinghua, o percentual de estudantes... Vamos falar primeiro de chineses, tá? O sonho do chinês é entrar na Tsinghua. Então, o percentual de estudantes que entra, quando você pega o número de estudantes e aí divide pela... Eu vou pegar um número aqui mais geral, população. Isso é 0,0000005%. Eu não estou falando de 1%, eu estou falando de 0,0000005%. Então, é extremamente competitivo. Eu já estou na China há uma década, quando eu falo, olha, mas eu sou dentro da Tsinghua. O pessoal não, né, acredita, mas assim, é uma coisa sobrenatural. Então, por quê? Não é só o nome, tá? Claro que agora criou até o nome Tsinghua. Hua significa de sangue chinês, tá? E Tsin significa distinto, né? Então, assim, são os melhores dos melhores dos melhores dos melhores. Então, quando você entra, você já tem que ter a noção que você está com os melhores dos melhores dos melhores ali dentro.
Então, e essas pessoas realmente, ao longo da história, isso tem se provado, elas vão se tornar o presidente do país, os grandes ministros, os presidentes de Estado, os ministros, os grandes presidentes de empresas, os CEOs das startups. Tá? Então, é isso. Eu não queria dar uma abordagem muito sobre o processo, porque o Frederico falou muito bem. Tá? Também não dar uma abordagem sobre como se preparar, porque a Suzana fez isso muito melhor do que eu, mas sim dar uma abordagem sobre como é viver dentro da universidade e quais são os benefícios que você leva para a vida. Perfeito. E eu acho que você trouxe um aspecto muito importante, Gessé, que é o fato de você estar aberto, né? Porque, querendo ou não, a gente vindo do Ocidente, para ir para uma universidade já no Oriente, você já precisa estar aberto às novas experiências. E para você usufruir dessas conexões que estão lá disponíveis, você também precisa estar aberto a criar essas novas conexões. Então, realmente, obrigada aí, Gessé, Suzana e Frederico. Acho que não só eu adorei, mas todo mundo adorou. Vi que tem muitas perguntas no chat. Não sei se alguém levantou a mão. Alguém levantou a mão, Tiago, para a gente chamar para fazer perguntas? Não. Ainda não. Eu posso começar com algumas perguntas, depois a gente já tem o João que levantou a mão agora. Boa. A gente teve um pool de perguntas que estão bastante relacionadas a detalhes do processo de seleção. Assim, eu acho que elas são bastante importantes, mas eu acho que a gente vai tentar priorizar nesse momento o que a gente não vai conseguir tão facilmente por vias, por exemplo, ali o Frederico já mandou o LinkedIn para office hours, então essas dúvidas mais técnicas a gente vai deixar para o final, se a gente tiver um tempo, elas são importantes, também são legais, mas vamos tentar priorizar uma perspectiva que a gente não tem todo dia e a gente vai conseguir com eles aqui. O Tiago e o Francielton e o Júlio também, eles têm uma pergunta bastante interessante. O Tiago falou assim, que está bastante empolgado com o programa e ele queria saber um pouco mais como funciona a questão do estágio e do programa de mentoria. E já aproveitando a deixa ali, o Francielton e o Júlio, eles queriam saber mais aspectos sobre o pós-programa, se a galera acaba ficando na China mesmo, ou em que setores esse pessoal trabalha, se é no público, no non-profit, setor privado, enfim, o que a gente pode esperar do pessoal, tanto na preparação de estágio, quanto uma vez formado, para onde essa galera está indo. Legal. Acho que eu sou o indicado para pelo menos começar a responder, uma vez que a Suzana não fez o programa ainda, então ela... Mas, enfim, ótima pergunta. Em relação, vou explicar muito rapidamente sobre o programa de mentoria e de estágios. Começando pela mentoria, a gente tem uma rede de aproximadamente 200 pessoas que são seniors nas suas categorias, aí são profissionais que trabalham, muitos chineses que trabalham em todos os setores, desde o governo, principalmente do governo nacional chinês, mas também empresas multinacionais, e quando não são chineses, são pessoas estrangeiras que têm uma experiência de longo prazo em posições de liderança e influência na China. Então, a gente tem 200 pessoas que são voluntários, são pessoas que voluntariam do seu tempo para acompanhar os escolas e que têm, obviamente, um interesse em se conectar com esses jovens que vêm do mundo todo e que passaram por um processo seletivo extremamente competitivo. A forma como o processo de mentoria ocorre, cada mentor só pode ter, no máximo, 2 escolas como seus mentees ou mentorados durante o ano na China. É um programa que conta com uma avaliação, então não é aquela coisa de ele foi meu mentor, mas nunca falei com ele, tem todo um acompanhamento. Enfim, é uma das primeiras coisas que acontece no college, no período de Orientation Week, quando as pessoas estão chegando, são essas sessões de networking para que as escolas conheçam e interajam com os seus futuros mentores durante o ano. Sobre o estágio também, e tudo isso é reflexo, de novo, da diversidade do pessoal que a gente escolhe, né? Então, não é que é um programa em engenharia, todos os estágios são em algumas meia dúzia de empresas de engenharia. Não, tem gente de todo tipo. No primeiro ano,
do programa, a etapa de estágio, que a gente chama de PTP, que é Practical Training Project, era obrigatória para todo mundo. Isso se viu, um exemplo bom até para falar da evolução do programa Schwarzman Scholars, que é um programa ainda muito novo, né? A gente está na nossa 5ª turma, então de turma para turma as coisas mudam. E o programa de estágio, hoje ele é facultativo, ele é opcional, justamente porque tem pessoas que entram nesse mestrado com a intenção de estudar, ou que com a intenção de usar esse mestrado para continuar num doutorado depois. Então, fazer um estágio numa empresa não é a coisa que mais faria sentido para aquele candidato específico. Então, a maneira como a gente vê o estágio é menos como uma etapa obrigatória que você tem que fazer aquele checklist para se formar, e muito mais algo que vai apoiar e vai servir, e vai ser útil para cada um dos bolsistas. E, de novo, aí depende muito da trajetória, do momento de vida, né? A gente seleciona pessoas que não só são de diferentes lugares, de diferentes disciplinas, mas que também são de idades diferentes, né? Tanto gente que está saindo da faculdade, que não tem uma experiência profissional tão longa, quanto gente que já se formou, que já fez um mestrado, que, enfim, está participando do programa Schwarzman já com algo um pouco uma ideia mais definida de que carreira atuar. O fim da pergunta era sobre o que estão fazendo depois. Exatamente. Puxa, aí daria para fazer mais livro sobre isso. Da mesma forma como as pessoas vêm de tudo que é lado, de tudo que é área do conhecimento, indústria, também elas estão saindo para atuarem em diferentes campos. Eu digo assim, como emprego imediato, logo após o programa, é um programa que, até pela oferta, o programa te abre muitas portas, né? Como o José falou, você está saindo com um carimbo da principal universidade da Ásia, né? Então, isso te abre portas de empregabilidade na China e ao redor do mundo. Mas muito vai ser definido pelos seus próprios interesses, né? Então, as pessoas, das turmas que já se formaram no programa, a maioria, o primeiro emprego logo após a graduação, em 30% dos casos, tende a ser empregos em consultorias multinacionais e no setor privado. Mas a gente tem gente, enfim, indo para trabalhar em governo, voltar para os seus países e trabalhar onde já trabalhavam. O programa, à medida que ele vai ficando famoso, mais conhecido no mundo também, e a gente tem apoiadores do setor privado. Também muita gente hoje, muitos empregadores, né? A McKinsey é uma delas, BP e outras delas, eles acabam oferecendo a empregados que estão selecionados no programa um sabático, um acordo, dependendo da situação deles. Mas é algo que está evoluindo, né? Então, de ano em ano, isso varia. O último ponto que eu tenho a mencionar é justamente para estrangeiros, sobretudo estrangeiros que não falam mandarim. Óbvio que a capacidade de encontrar um emprego na China vai depender muito da capacidade de falar chinês, né? E das regras que se aplicam. Existem regulamentações do mercado de trabalho chinês, assim como existe no Brasil, mas específicas que não proíbem, mas limitam a possibilidade de estrangeiros de trabalhar em pé de igualdade com cidadãos chineses. Não sei se isso saiu da maneira que deveria sair, simplesmente... Enfim. Acho que foi bastante claro, assim. Deixa eu só abrir um adendo que Gessé foi para a China falando pouco mandarim, estudou bastante mandarim e hoje trabalha na China. Então, apesar de ser difícil, é possível, é aquela história, né? Então, eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, pode ser no fim, sobre trabalho. Boa. Legal, acho que em resumo, então, a gente tem que as oportunidades que os alunos adotam no final das contas são as oportunidades que eles querem, né? Porque a gente está saindo vocês estão falando de sair de uma das tops universidades do mundo ali, de um país top, extremamente influente em todo mundo. Então, assim, é realmente uma questão de escolher para onde quer ir, dadas as oportunidades ali. Muito legal. Vamos intercalar um pouquinho. João, você pode fazer a tua pergunta, João Tavares? Bom, pessoal, boa noite. Obrigado pela organização do evento. Eu tenho uma pergunta para o Frederico, talvez a Suzana possa complementar, mas é mais sobre as áreas de concentração. Eu não entendo muito bem essa dinâmica, Frederico. A gente são três, né, que eu saiba: economia, políticas públicas e relações internacionais.
mas eu não tenho certeza se a gente tem que escolher alguma dessas áreas ou é só mais um direcionamento em relação às eletivas que são ofertadas. Eu também não entendi direito em qual momento a gente escolhe, se é no application ou é no momento da matrícula. Legal. Não tem, tá, mais um exemplo de como que o programa muda bastante de ano para ano. Então, não tem, isso é uma outra coisa que existia no início do programa, a gente imaginava que o programa fosse genérico demais, então não ia ter o número de candidatos suficientes. A gente notou que, no feedback das primeiras 2 turmas, ter que exigir uma área de especialização, na verdade, criava silos, né? Ou criava mais separações entre os bolsistas do que uma rede unida. Então, não existe mais isso, a exigência de ter que escolher que área você quer se especializar. Todo mundo sai com a mesma especialização em assuntos globais. E hoje não existe mais isso. Simplesmente não é uma coisa que existia no início do programa, mas que no application desse ano já não vale mais. A própria Suzana já perdeu a chance de escolher o que ela vai fazer. Ô, Frederico, então a pessoa se forma com um diploma de Masters in Global Studies, é isso? E Global Affairs é o título do... Exato. Super legal. A gente tem a Lorena agora para fazer pergunta. Obrigada, Thiago. Obrigada, pessoal. Queria elogiar aqui a apresentação de vocês, foi muito completa, deu para aprender bastante. A minha pergunta vai ser mais direcionada para a Suzana, mas aí, Frederico, fica à vontade para complementar com a segunda parte da pergunta, que talvez você possa me ajudar mais. Suzana, eu queria saber, assim, no seu processo de preparação, desde o momento que você decidiu se aplicar até efetivamente entregar sua candidatura, o que você considera que foi, assim, imprescindível, que todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que olhar, é uma coisa que não pode passar batido, independentemente de formação, de história, enfim. E aí, Fred, se você puder complementar também, a Suzana tem uma história linda, tem um storytelling maravilhoso, que inspira muita gente com uma história linear. A minha história é zero linear, ela vai e volta assim. Então, se você puder também dar uma dica para quem não conseguiu seguir uma linha assim desde sempre, que ainda está se encontrando, o que poderia ser? Acho que é isso. Obrigada. Legal, Lorena. Eu adorei sua pergunta e, olha, demorou muito para eu conseguir chegar em um pitch linear, pelo menos que pareça ser linear. Então, excelente essa pergunta. Olha, eu acho que algo imprescindível é você pegar uma folha sulfite e montar uma linha do tempo. E aí, essa linha do tempo ela vai ser linear, mas vão surgir várias coisas que você vai querer incrementar, vai querer incluir, e você vai ver que pode ser difícil, só que, na verdade, a chave para você construir essa apresentação que pareça linear ou que faça sentido mais do que ser linear, eu acho que seja coesa, que seja coerente, é você encontrar um link. E isso foi uma mentora minha que me falou, e assim, isso fez total diferença. Ela falou assim, Suzana, você precisa saber contar como que você saiu de uma experiência e foi para outra. E não necessariamente você tem que seguir a ordem cronológica. Então, por exemplo, quando eu entrei na faculdade eu fiz isso, depois eu fiz isso, depois eu fiz aquilo. Não. Inclusive, você pode começar do final para o começo, do começo para o final, ou você pode não necessariamente seguir essa ordem, uma ordem cronológica. O importante é você saber contar por que de uma experiência você foi para outra, o que te motivou, o que você aprendeu, o que um resultado de uma experiência te levou para outra, né? Então, na verdade, o jeito que eu conto essa história assim mais descontraída, ela é muito menos linear do que parece. É que ela pareceu linear porque eu escolhi um escopo, né? Eu escolhi digamos assim, fazer um recorte desse filme. Então, eu acho que você fazendo uma linha do tempo e você selecionando, né, todos esses momentos que você acha que não são lineares, você vai ver que existe um link. Como que de uma experiência você saiu para outra? E aí eu acho que vale a pena você investir nesses links e muitas vezes também, outra coisa essencial que eu lembrei, é que muitas vezes você não vai conseguir pensar sozinha sobre esses links. Você vai precisar conversar com pessoas próximas, né? Então,
eu diria para você pegar 5 pessoas mais próximas de você, de diferentes áreas, família, amigos, professores, mentores, e tenta conversar com eles sobre essas suas experiências. Olha, eu preciso fazer um link entre uma experiência e outra, não estou conseguindo. Ou como que você lê essa minha transição, sabe? Você pegar a opinião de uma pessoa que não seja você, que está vendo essa história do lado de fora, né, longe, com perspectiva, eu acho que faz muita diferença. Aí, deixa eu passar a palavra para o Frederico. Não tenho mais nada para falar. Não, acho que é perfeito. O ponto é esse mesmo, Lorena. E acho que exige um treinamento, né? E eu fico super feliz de ver a Suzana falar, porque acho que a primeira vez que a gente se conheceu, eu não sei se ela já conhecia o programa ou não, foi justamente na Youth Assembly. E eu acho que é um trabalho, né? É um esforço que a gente, muitas vezes, no Brasil, ou em muitos outros ambientes acadêmicos, a gente não é ensinado a escrever statement of purpose, pedir cartas de recomendação, pensar de forma reflexiva. E é um esforço super individual, né? Uma coisa meio, por que eu sou um líder? Por que estudar na China nesse momento da sua vida? O produto final é algo que, de fato, parece muito linear, muito coeso, muito atrativo, mas o processo até chegar lá é um processo de muitos erros e acertos, né? Eu acho que a Suzana tocou num ponto principal. Eu acho que a parte do papel sulfite, que é um modo elegante de dizer estratégia e pensar e começar cedo. E o segundo ponto fundamental é contar com feedback e ajuda e mostrar versões preliminares dos seus essays para as pessoas que vocês acham né? É algo que vai com o que a Suzana falou que está valendo. Queria dar minha contribuição de 5 segundos, que não vai sair numa tarde, tá? Então, não é aquela coisa que você vai deixar para a última hora, no último dia do application, vai sentar e vai fazer. Vai ser muito interativo. Então, façam isso com carinho e vocês vão ver que vocês vão se conhecer tanto ao final do processo, tão melhor que vale a pena. Fechou. Vai lá, Tiago. Boa. Obrigada, pessoal. Boa, obrigado, Lorena, também, pessoal. Gente, a gente, assim, já está bem overtime, então, assim, eu queria até perguntar para o Frederico se a gente tem tempo para uma saideira, uma pergunta saideira. Temo. Eu, sinceramente, queria retomar o GC, na verdade. Eu estou com tempo, então eu tenho mais por mim. Tá bom, então acho que a gente pode tentar, então, rodar mais uma ou duas perguntas e aí a gente finaliza, então, para a noite também, para não se estender muito. Isaac. Deixa eu fazer um adendo. Gessé, eu não sei se Gessé vai precisar sair ou não, e ele queria fazer um comentário final sobre o mercado de trabalho. Então, talvez valha ele fazer a consideração dele e depois Suzana e Gessé ficam liberados se precisarem sair, ou Suzana, se quiser dar uma mensagem final também antes de sair, e depois a gente fica aqui com o pessoal e Frederico tirando dúvidas até a Frederico não poder mais. Boa, vai lá, Gessé. Bom, sobre o mercado de trabalho, eu acho que a única coisa que impede cada um de vocês estarem estudando na China e depois estarem trabalhando é só a mente, não tem outra coisa, é só a mentalidade de verdade. Quando eu cheguei aqui, o pessoal falava muito assim, olha, não, você tem que falar muito bem mandarim, porque se você não falar mandarim, você não vai conseguir um emprego, né? E aí eu comecei a trabalhar em empresas chinesas. Eu percebi que, realmente, né, na hora que você vai fazer uma entrevista, você tem que falar, você está no país, você tem que falar a língua, né, do povo, de onde você está. Mas com o tempo, com o desenrolar, acaba que você não usa tanto o mandarim, porque quando você vai para uma reunião mesmo, que a coisa está pegando, você tem que tomar decisão, e ali você está no meio, está numa sala de reunião com 50 outras pessoas, é inglês. Então, isso, eu viajo toda a China, acho que eu já certamente viajei mais de 50 cidades, fazendo reuniões, então acaba que não é comigo, com outros estrangeiros, mesmo que você fale muito bem mandarim, acaba que a reunião vai para inglês, porque o chinês
que o chinês tem mais de 25 anos e já fala inglês fluente, tá? Na maioria dos casos. Então, o inglês, os meus filhos estudam em escola pública aqui na China, e desde a primeira série é bilíngue, né? Escola pública é bilíngue, é mandarim e inglês. E ainda tem uma terceira língua, né? Geralmente as escolas, não são todas, tá? Mas cada bairro tem pelo menos uma escola que ele oferece 6 línguas. Então é o mandarim, inglês, português, espanhol, russo, francês, e por aí vai. Então, assim, a língua, não coloque a língua como uma barreira na tua mente para conseguir emprego, tá? No primeiro ponto. Você tem que falar, né? Claro, né? O mandarim, mas não é uma barreira. O segundo ponto é essa facilidade ou dificuldade de conseguir emprego e em que área, né? O Frederico introduziu, é isso mesmo, assim como é no Brasil ou qualquer outro país, existe, né, você tem que dar emprego se é o governo brasileiro, tem que dar emprego para brasileiro, a mesma coisa na China. Então, existe uma limitação de vagas que o governo define, ele define o percentual máximo de vagas que aquela empresa vai dar para estrangeiro. Isso é normal. Mas isso também não é uma limitação, porque é um percentual, digamos assim, aceitável, né? Então, cada empresa, vamos dizer, uma empresa com 600 funcionários, né, tem ali uns 6 funcionários que são estrangeiros. Tá? Em relação vamos falar salários, tá? Eu gosto de tocar nesse assunto, pode ser até um tabu, tá? Mas eu não tenho problema de falar sobre isso. Todo mundo sabe que a China é um país que está numa situação de prosperidade, está bem abundante, né? E isso reflete também os salários, né? Eu não sei como estão os salários no Brasil, tá? Repetindo, já estou uma década fora, mas aqui, por exemplo, quando você gradua, o chinês ele vai para o mercado de trabalho depois que termina o mestrado, tá? É muito raro na minha vida aqui ver alguém que graduou e foi trabalhar. Geralmente ele graduou, bacharelado, mestrado, aí vai para o mercado de trabalho. Mas assim, o salário inicial aqui é 15 mil, como se fosse 15 mil reais, tá? Existe entre 8 e 15 mil reais nessa faixa, tá, de salário inicial. Para começar, mas depois que você tem uns 2 anos de experiência, né, que você passa disso aí, o salário médio é 30 mil, 30, 35 mil, tá? Hoje, para cargo intermediário, e quando você passa a ser diretor, aí o salário é 100 mil, entre 80 e 120 mil reais, é claro, isso né, mediano também, né, porque, claro, a gente sabe que tem CEO, aí o salário não tem limite, né, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, isso é comum na China, vocês sabem que existe uma das cidades com maior quantidade de bilionários é Xangai, né? Então você encontra, é muito fácil você topar com bilionários andando na rua, no metrô, né? Então é essa visão sobre o mercado de trabalho. E onde trabalhar, né? Você pode trabalhar em várias áreas, né? Quando você você tem um diploma da Tsinghua, eu te digo que você só não trabalha na China se você realmente não quiser. Né? Você só não vai trabalhar se você decidir, não, eu quero trabalhar no Brasil, quero trabalhar nos Estados Unidos, quero trabalhar em outro país. Porque não existe essa possibilidade de você ficar sem emprego, tá? Então, assim, é uma situação que é confortável em termos de empregabilidade, tá? Era só isso que eu queria comentar. Se tiver outra pergunta. Ô, Gessé, em termos relativos, assim, você falou salário inicial, 15 mil reais. Quanto custaria uma garrafa de água? Se a gente fosse comprar, assim, sei lá, num posto de gasolina, no supermercado. Eu entendi. Bem colocado. O custo de vida aqui, eu considero... Eu faço essa pergunta para alguns amigos que estão no Brasil, principalmente quanto à comida, né, a refeição, o que chama no Brasil de PF, né, prato feito. Se eu não me engano, o PF hoje no Brasil, ele está custando, me corrijam, tá, mas ele está custando algo em torno de 15 a 20 reais. É isso mesmo? Aqui você faz o PF muito bom, né, como se fosse algo em 10 reais, então metade do que é no Brasil. Né? Então, água, uma garrafa de água eu compro aqui por 1,50, como se fosse 1,50, né, em reais. Então, assim, o custo de vida é menor, tá? O que é alto aqui é escola. Por exemplo, como eu falei, meus filhos estudam escola e moradia, tá? São os 2 itens que realmente é bem caro.
Escola, meus filhos estudam em escola pública, mas nos primeiros anos a gente pensou em sair da China, eu e minha esposa, porque a gente não vai conseguir colocar em escola pública. E a mensalidade em Shanghai é 25 mil reais mensais. Tá? Nós chegamos até a conseguir colocar nossos filhos numa escola que custava, na época, só 10 anos atrás, tá? Custava 7 mil por mês, né, quando nós chegamos aqui. Hoje, e já era 25 mil reais naquele tempo, hoje mantém, tá? Algo em torno de 20 a 25 mil reais por mês a escola primária. E apartamento, eu acho que é mais caro que o Brasil. Por exemplo, um apartamento de 50 metros quadrados aqui em Shanghai, Shanghai, tá? Shanghai, Beijing, está em torno de, digamos, 15 mil reais mensais. Agora, se você for uma cidade distante, né, bem distante, aí fica o valor do Brasil, né? Eu acho que em torno de 3 mil, o mínimo que eu conheço, 3 mil reais. Então, é isso, educação e moradia é caro. O que o estudante faz para não pagar esses valores altos? Existem locais que são apartamentos que você tem os quartos individuais e eles dividem, né? Então, você gasta ali, você desembolsa R$1.000, né? Depois, quando você está iniciando a vida profissional, né? Você gasta R$1.000 ali, dividindo com mais alguém. É o que normalmente eu vejo o estrangeiro fazendo. Ô, Frederico, mas pelos Schwarzman Scholars não precisa se preocupar com hospedagem, né? Já é dentro do campus, pelo que eu entendi, tudo incluso. Isso. Durante o ano do programa, todo mundo é exigido, inclusive, a estar no dormitório do programa, que é no edifício que eu mostrei lá durante a apresentação. Então, não tem nem opção, às vezes, se você não tem opção, eu quero morar fora, porque tem do campus, não, todo mundo mora lá. Boa. É um grande chamativo também, né? Porque muitas bolsas de estudos dão uma mensalidade, um apoio, mas isso não inclui habitação. E, de fato, nas principais cidades, Pequim, Xangai, enfim, o custo de moradia é muito alto. Boa. Legal. Suzana, quer dar sua mensagem final? A gente libera todo mundo e aí a gente encerra oficialmente. Só fica aqui quem tem perguntas finais. Eu só queria mesmo agradecer novamente o convite do Frederico, agradecer todo o time da Brasa. E, novamente, eu fico disponível no LinkedIn, no Instagram, para tirar dúvidas. E é isso, gente. Minha mensagem final é: apliquem. Vocês não vão saber se não tentarem. Apliquem.